É com alegria e com grande responsabilidade, né, que estou aqui hoje para falar sobre os essênios nessa semana do simpósio teológico. Cabe a mim a falar sobre esse grupo que foi tão importante dentro do contexto teológico judaico, como os fariseus, saduceus e outros grupos da época de Jesus. Os essênios, né, eles é uma das seitas religiosas judaicas que surgiram ali no século, no período do ano 167 antes de Cristo, com a revolta dos Macabeus, né? É um grupo judaico que se opunha, né, à autoridade da família dos Asmoneus, porque os Asmoneus, na revolta dos Macabeus, tomaram, né, ali o reinado de Jerusalém, expulsando os gregos que estavam chegando. E só que era tradicional, né, era cultural, era a questão dos, dos reis, né, ser de linhagem davídica e da tribo de Judá, e os sacerdotes ser da linhagem de Zadok, que foi o primeiro sumo sacerdote que subiu, né, que assumiu o sacerdócio quando Salomão construiu o templo. Só que os asmoneus, eles não eram dessa linhagem e não tinham como reivindicar nenhuma das duas linhagens. Só que eles fizeram uma guerra, se revoltaram ali, lutaram e assumiram um trono. E com isso criou algumas discórdias entre os judeus, porque nem todos aceitavam, né, a autoridade deles. E com isso, os essênios, eles saem, né, se retiram, né, desse grupo religioso dos judeus por conta de algumas coisas que estavam acontecendo, que eles eram opositores, porque eles acreditavam na santidade, na espiritualidade, e viam, né, o que estava acontecendo como corrupto, como não sendo direcionado por Deus. Então eles se retiram e começam aí a sua trajetória na sua vida de pregação, de meditação, de santificação, como um grupo religioso, ou como alguns consideram, como uma seita religiosa judaica. Os essênios, eles viam que os saduceus, que eram responsáveis para a administração do templo, que vinham administrando de forma corrupta, então não concordavam com essa administração e nem com a proximidade deles com o Império Romano. Então eles se rompem, né, há um consenso entre os historiadores que os essênios eles se rompem com os saduceus, então formam esse novo grupo. Ao se isolarem, né, uma das características dos essênios é que eles vivem em comunidades separadas. Né? Um bom grupo se separa, vai morar na região do Mar Morto, em Curã, e ali se estabelecem. E ali essa comunidade ela é um pouco mais radical. Eles são adeptos, né? Eles começam entre todos os seus princípios, aderem ao celibato total. Não é um consenso no grupo todo, porque em outras regiões que tinham as colônias, né, como era chamado, dos essênios, havia o casamento, mas havia uma certa restrição. Né? O casamento poderia acontecer entre o homem e a mulher que seguissem os princípios, né, religiosos dos essênios. Não podia haver uma mistura ali. Então havia uma certa regra para que esse casamento pudesse acontecer. A fonte que nós temos para as pesquisas, para conhecer os essênios, elas são mais obtidas fora do grupo do que dentro do próprio grupo dos essênios. Porque eles se preocupavam, eles gastavam o seu tempo, eles tinham o seu tempo ali
em leitura, em copiar as Escrituras e copiar e fazer comentários dos livros dos profetas e escrever um pouco sobre si mesmo. Então, as fontes que nós temos que falam sobre os essênios, elas são fontes externas e são citadas por alguns nomes que eu citarei para vocês agora. Na obra A Vita Completativa, do filósofo judeu Filo de Alexandria, ele relata sobre a vida dos essênios. Na obra História Natural, do escritor gramático e historiador Plínio o Velho, e também nas obras da Antiguidades Judaicas, Guerra dos Judeus e História dos Hebreus, que foi escrito por Flávio Josefo, um historiador judeu. Então, esses escritores relatam, trazem mais informações sobre os essênios, sobre a cultura, sobre a forma de vida, sobre o que pregavam, o que praticavam, do que os próprios escritos que foram achados e atribuídos aos essênios. Os autores, né, eles descrevem, né, que os essênios, como eu já disse, viviam em comunidades isoladas, em grupos isolados, tanto em Curã como em outras cidades, e havia uma grande comunidade em Jerusalém, e essa comunidade, os historiadores, as pesquisas, ela foi uma comunidade bem ativa em Jerusalém, tanto é que em Jerusalém, um dos portões, né, da cidade tinha um nome como Portão dos Essênios. Esse portão ficava próximo ao Portão do Vale, na região sudoeste da cidade. Acredita-se que era o portão pelo qual os essênios entravam e saíam da cidade, porque eles viviam de forma separatista, eles não se misturavam, né? Porque dentro do seu pensamento, daquilo que eles pregavam, daquilo que eles viviam, eles se consideravam santos e as demais pessoas, os demais judeus, como corruptos ou demonizados, como eles mesmos colocam. Então, a partir dessas fontes, né, de estudos, os essênios na Guerra Judaica, né, como já disse nessa obra, e na Antiguidade Judaica de Flávio Josefo, ele cita os judeus como sendo, os essênios, como sendo uma das 3 seitas judaicas mais importantes daquela época, ou grupo, né, ou filosofias dos judeus, que ele trata os ensinos dos essênios. Por volta de 150 antes de Cristo, um anônimo conhecido como mestre da justiça, opondo-se aos amoneus, levou seus seguidores ao deserto, estabelecendo comunidades por toda a Judéia, por toda Jerusalém ali e região. Os essênios também viviam em povoados, em cidades. Como eu já disse aqui, em Jerusalém, que havia uma grande comunidade, ao ponto que a própria cidade de Jerusalém tinha um portão com o nome Portão dos Essênios. Esse grupo foi estabelecido não por meio de herança, né? Como era natural, havia os levitas, havia a questão de herança de sangue, de tribo, onde havia algumas separações, mas os essênios não veio por questões de herança. Era alistamento voluntário. As pessoas que acreditavam nas suas doutrinas, nos seus ensinamentos, queriam seguir os essênios, então eles poderiam seguir, ou vamos trazer aqui, né, numa linguagem mais comum nossa, se convertia aos essênios. Só que esse era tão rigoroso a prática, né, a vida em comunidade dos essênios, que os novos adeptos, eles passavam por 3 anos de iniciação. Não era simplesmente, né, vamos contextualizar num contexto eclesiástico, né, levantar a mão e dizer, não, eu aceito, eu quero ser essênio, e pronto, e acabou. Não, havia uma rigorosa, né, atividade de estudos, havia ali, eles eram bem rigorosos para os novos adeptos, então esses adeptos ficavam 3 anos
né, estudando, aprendendo, para depois sim dizer que era essênio. E dentro dessa atividade de iniciação, eles praticavam um rito que é bem semelhante ao batismo nas águas, que era a restauração da purificação da pessoa para poder ser um essênio. Então, a vida da pureza, da santidade era muito forte nesse grupo. A maioria dos membros de Qumran passava o tempo todo copiando livros das escrituras judaicas e escrevendo comentários dos livros dos profetas. Eles não usavam outros escritos, eles mesmos produziam as suas escritos, seus comentários, e dentro desses escritos eles têm uma obra que é chamada A Regra da Comunidade, que fala, que relata como era a viver em comunidade, como os essênios viviam e como eles praticavam as escrituras. E também tem uma outra obra que é atribuída aos essênios, que é os Documentos de Damasco, ou Aliança de Damasco, que relata como era essa vida em comunidade. E um outro detalhe das pessoas que iam e começavam a seguir as doutrinas e se juntavam ao grupo dos essênios, é que eles praticavam, como o próprio historiador Flávio Josefo ele coloca no seu livro, o comunismo religioso. Então, as pessoas que entravam e começavam a participar dos essênios, estavam ali praticando, viviam com eles, todas as posses que eles tinham era dividida entre eles conforme a necessidade deles. A pessoa não tinha bem algum, então essas propriedades, as riquezas que possuíam desses novos adeptos, era dividida entre todos da comunidade, de acordo com a necessidade de cada um, era feita essa divisão. A visão de mundo apocalíptico dos essênios. Os essênios, eles viam, por influência, a chegada de novos conquistadores nas terras, a invasão do Império Romano e todas as lutas que eles travavam, eles tinham uma visão muito apocalíptica. Eles tinham uma visão assim de mundo, em sua teologia, eles acreditavam, eles refletiam muito sobre aquilo que vai acontecer, o que Deus vai fazer como intervenção para a vida deles. Eles acreditavam, de acordo com os escritos dos profetas, que eles meditavam e faziam seus comentários, que Deus ele traria uma intervenção nos últimos dias para que libertasse o povo. Então, naquele tempo, Deus estabeleceria o seu reinado na terra, com desastres seguintes, primeiro da ocupação grega e depois da romana. Muitos judeus clamavam a Deus para que a promessa fosse cumprida naquele tempo. Interessante que Flávio Josefo ele descreve o seguinte sobre os essênios. Os essênios não eram um grupo pacifista. Eles consideravam-se como um exército santo de Deus, que deverá combater na terra e aniquilar todos os ímpios no momento em que Deus lhe der um sinal. Nesse momento, os anjos dos céus também combaterão os demônios, num combate escatológico que garantirá a vitória final de Deus e aniquilará todos os ímpios. E o triunfo dos santos, que são eles mesmos, querem estar sempre e eles querem sempre estar prontos para esse momento. Então, por isso, eles praticam o ritual da purificação. Porque eles acreditam que eles são os exércitos. Eles estão prontos para a guerra, mas assim que Deus mandar. Eles esperavam o sinal. Não, diferente dos zelotes, que sempre queriam combater, sempre estavam se opondo e, às vezes, lutando contra o governo romano, eles também queriam, mas, no momento que Deus falasse, não, pode ir, aí eles iam para a guerra. Eles estavam prontos para guerrear e aniquilar
todos que estavam à sua volta, né? Porque eles consideravam como santos, e os demais como impuros, como os ímpios, como corruptos. Então, porque eles meditavam e praticavam, né, o ritual de purificação, que bem próximo do que nós hoje consideramos como o batismo das águas, eram esses rituais. Então, os essênios também entendiam tudo dentro da polaridade entre bem e mal. Essa visão escatológica também vem dentro da pluralidade que eles tinham de mundo entre bem e mal. Existiam essas duas forças, né? As experiências, porque naquele tempo as literaturas, né, eram cheias, né, que eles produziam de relatos de videntes que tiveram experiências fora do corpo, visitaram os céus. Então, dentro desses relatos, dessas visões que existiam, então eles faziam uma separação entre a maioria dos judeus e os povos, vamos colocar assim, os bárbaros, como sendo corruptos e mal, e eles que praticavam a purificação, praticavam ali a meditação e viviam contemplativos dentro da palavra das escrituras judaicas, eram os bons, viviam e eram os santos. Então, eles sempre viam o mundo com essa luta, com essa guerra, com essa pluralidade. E isso faz eles criarem, né, um dualismo cronológico e ético sobre essa questão de mundo, que tinham a convicção de que a história já era predestinada. Para eles, para os essênios, a história é predestinada. E, segundo, a demonização dos outros. Para os essênios, a história era dividida entre a atual corrompida e a futura, que era perfeita. A era em que viviam considerando meticulosamente a era que eles estavam vivendo era para eles má, porém a intenção, eles criam na intervenção violenta de Deus para restaurar a humanidade, ou, nesse caso, né, a vida ali dos essênios. Então, a humanidade existia assim, em dois campos opostos: filhos das trevas e filhos da luz. Os filhos das trevas, para os essênios, eram todo o resto do mundo. E eles eram filhos das luzes. Dado, né, essa maldade, o estado de maldade dos homens, eles achavam que os justos deveriam se separar, evitando interações, comunicação e até mesmo interações entre as pessoas. Os essênios criam que os esforços humanos, independente da boa intenção, não poderiam evitar o desastre que viria a acontecer e nem influenciar a Deus a mudar a sua ideia. Aquilo que estava determinado iria acontecer, independente se houvesse arrependimento ou não. Então, os essênios, eles acreditavam que tudo já estava programado por Deus, determinado por Deus, e que, independente do que pudesse acontecer ou que o homem pudesse fazer, iria mudar essa ideia, ou esse momento, ou essa ação de Deus naquilo que iria fazer. Como eles mesmos colocavam, teria que ser uma intervenção violenta, uma guerra, para que Deus pudesse restaurar a humanidade e os seus princípios e a sua santidade. Então, essa literatura apocalíptica que os essênios criaram e propagaram e pregaram e viviam, foi a maneira pela qual eles estabeleceram uma forma de crítica social e política para a sua época. Era a forma que eles pregavam de uma maneira sutil,
a respeito e faziam umas críticas na forma social que as pessoas viviam e também a questões políticas que cercavam a vida ali de Jerusalém, o território. Tanto é que uma das questões que eles se opunham aos saduceus é porque eles viam os saduceus como aliados dos romanos. Mais à frente eu vou colocar aqui um quadro comparativo sobre alguns princípios, sobre os essênios, os saduceus e os fariseus. Vocês vão ver que eles achavam os saduceus muito próximo do Império Romano, muito próximo daquilo que os romanos queriam, né, governar, e como se os saduceus vivessem em conformidade com isso. Os essênios foram capazes, né, de manter essa visão apocalíptica e o seu estilo de vida até a Grande Guerra, né, a Grande Revolta Judaica, que ocorreu em 66 depois de Cristo, onde a sua colônia, né, que existia em Curã foi totalmente destruída após, né, ali João, o essênio, que liderou essa grande revolta judaica, né, e lutou contra os romanos. E aí os soldados, né, do general perdão que fugiu o nome agora. Alguém pode ajudar? Isso, Vespasiano. Obrigado, pastor Hugo. Então, destruiu totalmente Curã, e aí foi onde que os essênios, eles saíram, não se ouve mais, né, falar dos essênios, ou de colônias, ou de grupos que pudessem ali estar fazendo, continuando essas obras. Eu quero falar para vocês agora sobre a questão, trazer para vocês a questão das doutrinas que eles pregavam. Né, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Eu não sei se eu estou indo muito rápido aqui, com o tempo. A respeito das doutrinas dos essênios, primeiro, havia uma separação do mundo e a pureza ritual. Eles acreditavam, né, na sociedade judaica, e o templo de Jerusalém estavam corrompidos. Tanto a sociedade judaica como o templo de Jerusalém, para eles, estavam corrompidos. Então, esse foi o motivo pelo qual eles viviam em comunidades isoladas e com forte disciplina de pureza ritual. Praticavam banhos rituais diários, semelhantes ao batismo, que João pregava, que Jesus pregava, que a igreja prega, e tem como o fim o arrependimento dos pecados, né? Mas para eles era um ritual de purificação, e grande ênfase, né, na espiritualidade e na purificação física. Fidelidade rigorosa à lei. Observavam o Torá de forma muito mais estrita do que os demais judeus, outros grupos judaicos. Eles praticavam de forma bem rigorosa as leis, tinham, né, as suas próprias interpretações da lei, muitas vezes muito mais rigorosas do que os outros grupos judaicos, e os comentários quais eles escreviam, né, que se tornavam como um princípio para ser seguido. Possuíam também escritos próprios, como já foi falado aqui sobre a regra da comunidade, documento de Damasco, que trata regras de vivência, de convivência, de práticas que deveriam ser feitas por eles. Escatologia, né? Era fortemente apocalíptico, como já foi falado aqui. Esperavam 2 Messias, né? Havia uma esperança, uma fé em 2 Messias, um da linhagem sacerdotal, da linhagem de Abraão, ou de Arão, perdão, e a outra real da linhagem de Davi. Para eles, né, o Messias ia surgir 2, não apenas um, como os fariseus criam, né? Então, eram 2 Messias, um que viria estabelecer novamente a questão do culto,
das questões religiosas do templo, e ele deveria ser da linhagem de Arão, e um outro que iria estabelecer novamente a questão política, social do reinado de Israel, que teria que ser da linhagem de Davi. Criam em um conflito final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Acreditavam nesse momento apocalíptico, né, dessa guerra, desse grande conflito, onde os filhos da luz, com a ajuda dos anjos, com a ajuda de Deus, iria vencer os filhos das trevas e estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Vida em comunidade, viviam, né, de forma comunitária, praticavam, né, como eu disse aqui, como descrito por José, o comunismo religioso, que eles deixavam ali as pessoas que iam se achegando ao grupo, se convertendo ao grupo e vivendo com eles, tudo que eles possuíam, as riquezas que possuíam, era entregue aos líderes e esses faziam as divisões na comunidade de acordo com a necessidade que cada um tinha. E eram bastante hospitaleiros, né? Praticavam a hospitalidade entre eles, nas comunidades, estavam sempre dispostos a hospedá-los. Faziam o celibato em parte, como eu já disse, né? O celibatário né, era mais rigoroso na comunidade de Qumran. As demais comunidades tinham os que praticavam o celibato, porém podia ter-se o casamento, poderia acontecer, mas havia uma regra muito rígida para que esses casamentos acontecessem. O culto e oração, né, oravam várias vezes ao dia, em horários pré-determinados, substituíam os sacrifícios no templo, porque eles acreditavam que eram impuros, por orações e práticas espirituais. Eles não eram adeptos aos sacrifícios, né, porque não viam o porquê deles acontecerem, não viam santidade ou razão por esses sacrifícios. Então, eles, ao invés de praticar os sacrifícios, eles faziam orações e práticas espirituais como rituais de purificação. Tinha a questão do dualismo, né, que eles acreditavam e tinham a visão dualista do mundo, entre luz e trevas, bem e mal, e acreditava que as forças divinas, né, viriam para ajudá-los numa grande guerra para estabelecer o reino da luz e aí a santidade na terra. Tinha uma hierarquia bem intensa, havia líderes nas suas comunidades, né? Haviam pessoas que estabeleciam as regras e faziam que as regras acontecessem, né? Os líderes, cada comunidade tinha os seus líderes. Para iniciar, como eu já disse, havia uma rigorosa prática para iniciação dentro da comunidade essênica. Eles estabeleciam 3 anos, né, de estudos, de práticas, com rituais diários para estabelecer a purificação. E algo que até dentro do comentário de Joséfo, né, de Flávio Joséfo, ele fala, quando ele fala sobre essa rigorosidade de estabelecer alguém dentro da comunidade essênica, né, ele fala que dentro do cristianismo foi estabelecido, né, foi puxado, foi herdado essa prática. As escrituras e a interpretação estudavam intensamente os livros da Bíblia hebraica, como também produziam seus próprios escritos. Né? Haviam, né, interpretações um pouco misteriosas, né, no contexto teológico judaico, porque eles mesmos faziam essas interpretações de acordo com aquilo que eles acreditavam dos seus rituais, das suas práticas
e daquilo que eles estavam vivendo. Eu queria que colocasse o primeiro slide, por favor. Aqui nós vemos nesse quadro comparativo os essênios, fariseus e saduceus. E alguns aspectos comparativos entre eles, né? A origem social. Os essênios, eles viviam isolados em comunidades, enquanto que os fariseus eram de classe média, populares entre o povo, e os saduceus, aristocratas da elite sacerdotal. A localização, né, dos essênios era em comunidades isoladas. A principal e a mais importante, onde foi em 1947, 1950, entre 47 e 53, foram achados vários escritos, né, em Corã, produzidos pelos essênios. Os fariseus viviam em cidades e vilas por toda a Judéia, enquanto que os saduceus viviam em Jerusalém, ligados ao templo. A doutrina central dos essênios era pureza, apocalismo e dualismo, enquanto que os fariseus observavam a lei, o Torá e as tradições orais, e os saduceus observavam o Torá escrito apenas e rejeitavam toda a tradição oral. Relação com o templo. Os essênios eram totalmente contra o templo oficial, criam em rituais próprios. Os fariseus respeitavam o templo, mas criticavam os abusos, enquanto que os saduceus controlavam o templo e muito ligados ao culto. Vida em comunidade. Os essênios praticavam comunismo religioso sem propriedade privada. Os fariseus, vida familiar comum. Os saduceus, vida aristocrática. O casamento, muitas vezes, celibatários. Os essênios, os fariseus, casamento comum com leis religiosas. E os saduceus, casamento comum. Escrituras aceitas. Os essênios aceitavam o Torá, os profetas e outros escritos, né, incluindo os seus próprios. Os fariseus, Torá, profetas, escritos e mais tradições oral. E os saduceus, somente o Torá escrito. Ressurreição dos mortos. Os essênios acreditavam, os fariseus acreditavam, os saduceus não. Anjos e vida após a morte. Os essênios acreditavam, os fariseus também e os saduceus não. Messias esperado. Os essênios acreditavam em dois Messias, como eu já expliquei, né? Um da linhagem sacerdotal e outro da linhagem real. Os fariseus acreditavam no único Messias, Davídico, e os saduceus não esperavam Messias. As práticas religiosas, purificações diárias, vida austera, oração fixas. Os fariseus, jejum, orações e ritual de purificação, rituais públicos e domésticos. Os saduceus, sacrifícios no templo. Atitude quanto ao poder romano. Os essênios eram separatistas, perdão, está errado, que não pacifistas, né? Os fariseus, ambivalentes, alguns contra os outros, conciliadores, e os saduceus, colaboradores. Famosos, né, por os essênios, escritos do Mar Morto, os fariseus, pela tradição oral, influência no judaísmo rabínico, e os saduceus, ligação com o templo e com os romanos. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Depois eu sei que o Fabrício vai editar. A pedrada era brincadeira. Sétimo, né, os paralelos entre os essênios e o cristianismo primitivo. Alguns historiadores, eles trazem para o cristianismo, né, primitivo alguma essência dos essênios. Eles, né, fazem um comparativo que alguns afirmam que a igreja cristã primitiva, no seu início, teve uma influência da prática dos essênios.
E é bem interessante, como já nós fomos falando aqui, provavelmente vocês já conseguiram construir alguma ideia, que realmente a prática dos essênios e algumas coisas que a igreja praticava no seu início é bem semelhante, é bem próximo daquilo que os essênios pregavam. Segundo slide, por favor. E aqui nós temos um paralelo entre os essênios e o cristianismo primitivo. Né? Vida comunitária, bens em comum, cuidado mútuo. Se nós pegarmos a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vemos essa prática do bem comum e do cuidado mútuo acontecendo na igreja primitiva, né, dos primeiros cristãos. Pureza e batismo, banhos rituais diários, o miquele. E o cristianismo primitivo realizava o batismo como uma forma de arrependimento, de purificação, de lavagem dos seus pecados. Apocalitismo. Os essênios esperavam o fim dos tempos e o reino de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele pregava a chegada iminente do reino de Deus. 2 Messias, um rei davídico e um sacerdote da linhagem de Arão. Os cristãos veem Jesus como rei e sacerdote. Né? Então, a rejeição do templo, considerava o templo corrupto. O próprio Senhor Jesus criticou o templo, profetizou a sua destruição. Escrituras e interpretação, comentários bíblicos aplicados ao seu próprio tempo. Jesus também interpretava as escrituras com grande autoridade. Refeições sagradas, refeições comunitárias com simbolismo espiritual. A última ceia, a Eucaristia, como uma memória da nova aliança em Jesus. E, por fim, aqui dentro dessa comparação, a organização e hierarquia, comunidade com mestres, regras rígidas. A igreja cristã primitiva também tinha líderes e regras. Veja que é bem parecido, né, àquilo que os essênios praticavam, aquilo que os essênios ensinavam, com o cristianismo que estava começando a surgir ali naquele tempo após a morte e a ascensão de Jesus. E vemos essa influência, segundo alguns historiadores, uma forte influência dos essênios sobre o cristianismo. E aí vem uma pergunta que é debate, né? Mas nós não vamos, por questões de tempo, não vamos entrar nessa questão desse debate, mas algo para refletirmos, né? Se existia essa influência dentro do cristianismo entre os essênios, como essa cultura dos essênios permeou o cristianismo, né, foi introduzida na igreja primitiva. E aí vem uma pergunta: será que João Batista foi essa ponte entre os essênios e o cristianismo? Porque se pegarmos a vida que João Batista levava, é bem parecida com a prática dos essênios. Segundo alguns historiadores, dizem que João Batista ele foi criado na região de Qumran e por isso ele teve acesso a essa cultura essênica. Esses princípios eram muito comuns na sua vivência. Como os essênios, né, João Batista ele vivia no deserto. Como os essênios, né, João Batista praticava o rito de purificação no batismo que ele pregava, o batismo de arrependimento. E tinha também, né, uma mensagem, né, além da pregação do arrependimento, a pregação de João Batista era apocalíptica. Né, falava desse momento do reino de Deus, desse momento da vinda desse Messias e desse momento em que Deus estabeleceria o seu reino na terra. Então fica aí uma pergunta, né, que gera curiosidade em vocês de pesquisar. Será que João Batista foi essa ponte que ligou o cristianismo com a cultura essênica? E por fim, né, a questão
do próprio Senhor Jesus. Há um grande debate, né, entre os acadêmicos, que alguns defendem que Jesus era descendente dessa cultura essênica, né, desse grupo religioso, ou que teve acesso, né, a essa cultura, a esses princípios. Outros dizem que não, mas eu quero trazer aqui para vocês, o terceiro slide, por favor. Um pequeno comparativo aqui, algumas semelhanças e diferenças marcantes na vida de Jesus. Né? Jesus, a semelhança, a ênfase em humildade, justiça e misericórdia, que os essênios pregavam e que Jesus também ensinava. Crítica à elite religiosa de Jerusalém. Jesus, né, dentro dos seus discursos, dentro das suas pregações, dos seus ensinos, sempre enfatizavam essa crítica à elite religiosa. E interesse em interpretar a lei de modo mais profundo e não só ritual. Nós vemos isso nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho, que Jesus ele trazia a profundidade da lei, a profundidade do ensino, da mesma forma que os essênios tentavam trazer e praticar isso no seu dia a dia. Porém, existem algumas diferenças que também são marcantes no ministério de Jesus, que é o oposto daquilo que os essênios praticavam. Jesus ele interagia com pecadores, mulheres, gentios, o que os essênios evitavam completamente. Então Jesus ele tinha uma interação com os pecadores. Né? Até foi criticado porque comia com pecadores, se alimentava, fazia suas refeições, estava junto com pessoas que eram consideradas pelos religiosos pecadores. E os essênios eles evitavam, né, esse grupo de pessoas. Os essênios eram exclusivistas e legalistas, enquanto Jesus demonstrava misericórdia e inclusão. Né? Também vemos isso em alguns acontecimentos, alguns momentos do ministério de Jesus, né? Como quando as crianças tentam se aproximar de Jesus e os discípulos ali tentam afastar, as pessoas estão à volta, e Jesus não deixa que as crianças venham até mim. Né? Jesus ele trouxe até a sua presença pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, como o cego Bartimeu, como a mulher pecadora. Então, Jesus ele incluía, não excluíam as pessoas, coisa que os essênios não praticavam. E, por último, aí, né, na diferença marcante, Jesus curava no sábado e perdoava pecados, ações que os essênios e fariseus viriam como uma grande heresia. Certo? Então, esses são as diferenças e as semelhanças entre o ministério de Jesus, algumas, né? Poderíamos citar mais aqui, entre os essênios e o ministério de Jesus. Então, e depois da destruição de Qumran, que culminou na destruição de Jerusalém no ano 70, esse grupo simplesmente ele para de ser ativo, ele meio que desaparece e não se tem mais relatos dessas pessoas, desse grupo religioso entre os judeus como numa forma ativa como eles viviam. Amém?